Livro Espíritos Entre Nós, 8º capítulo, 1º parágrafo. Alguns viram assombração. Vou morrer congelado, pensei comigo enquanto meus dentes tiritavam e as extremidades de meu corpo se entorpeciam com o frio. Eu esfregava as mãos, mas nem assim conseguia reativar a circulação. Comecei a me repreender. Nossa, James, por que você foi entrar nesse maldito armário de vassouras? Por que tinha de ser tão intrometido? Será que as outras pessoas o enxergam? O que será que eles querem? Por que não me deixam em paz? Comecei então a tremer, não por causa do frio, mas de medo. Eu estava assustado, muito assustado. Aquela não foi a primeira vez que me escondi. A coisa já vinha acontecendo com bastante frequência. Eu queria conversar com alguém sobre tudo aquilo que via, não sei por que não fiz isso, mas, de certo modo, aquele era o nosso segredo. Eu achava que se o expusesse, poderia acabar sofrendo algum mal. Ninguém mais via o que eu era capaz de enxergar. E na maior parte do tempo, os outros meninos simplesmente me chamavam de louco. Eu só tinha paz quando me escondia. De repente, a porta do armário se abriu. Que raio você está fazendo aí dentro? Você podia ter morrido, congelado, gritou a frade Martin. Agora já, para o dormitório e vá para a cama, ande logo. Eram 7 horas da manhã. Eu devo ter cochilado entre as vassouras e os ancinhos. Eu tinha 14 anos e era aluno do Seminário Católico Preparatório em Marte. Em vez de ingressar no ensino médio, eu decidira me tornar padre. No momento em que minha mãe e meu pai me deixaram em Eimarde, no primeiro domingo de setembro de 1972, eu sabia que algo não estava certo. Quando os meus olhos pousaram sobre a fachada da imponente estrutura de pedra que havia sido um pavilhão de caça dos Vanderbilts, senti como se alguém estivesse me sufocando. De repente, ouvi um grito agudo de mulher. Virei para os meus pais e implorei. Mudei de ideia, não quero mais estudar aqui. Vocês não têm noção dos sacrifícios que fizemos para que você pudesse vir para esta escola? Perguntou meu pai. Minha mãe fez o possível para me acalmar. É normal você se sentir assustado, afinal é a primeira vez que sai de casa. Não tive alternativa senão aceitar. O interior da mansão era tão assustador quanto o lado de fora. Parecia algo saído de um filme de terror. E eu ia ter que morar lá. Enquanto caminhava pelo saguão principal, notei que havia janelas de vitrais coloridos que iam do chão ao teto e que formavam sombras multicoloridas no piso lustroso de mogno. As paredes eram forradas de madeira escura. Uma escadaria larga pairava sobre o centro do saguão. Dava até para imaginar os proprietários originais daquele lugar descendo pomposamente os degraus para ir ao encontro dos hóspedes. Havia uma sensação avassaladora de tristeza. Os padres vieram receber os alunos do primeiro ano e nos conduzir ao dormitório no terceiro andar. Enquanto subíamos a enorme escadaria, vi nas paredes figuras entalhadas com imagens de caçadores, tirando o couro de suas presas recém-abatidas. No alto do primeiro andar, erguia-se uma estátua da Virgem Maria, que parecia muito deslocada naquela casa de horrores. Olhei para a sala de estar, no andar de baixo,
e avistei 3 silhuetas sombrias que se esgueiraram rapidamente para um cômodo adjacente. Parei e fiquei olhando. Siga em frente, James, disse o frade Joy. Ele pegou minha mão e me puxou escada acima. Quem são aquelas pessoas? Perguntei. Que pessoas? A senhora de cinza e o menininho estavam andando lá no fundo da sala de estar. O frade Joy conduziu os garotos para o dormitório. Depois se abaixou e disse em voz baixa, mas firme: Este é um lugar de Deus, não permitimos bobagens aqui. Mantenha esses pensamentos puros. Entre no seu quarto. Entrei no dormitório. Era basicamente um longo corredor com muitos quartos laterais e banheiros. Parecia um sótão reformado. Oi, eu sou James, disse a alguns meninos. Eles apenas acenaram com a cabeça e grunhiram um oi de volta. Percebi que eu era o mais baixo de todos e me senti estranho e meio constrangido. Minha cama ficava no final do corredor à direita. Na cama ao lado estava um garoto chamado Steve. De início ele foi legal comigo, mas com o tempo acabou se juntando aos outros e mudando a maneira de me tratar. Desfiz as malas e me sentei na cama triste. De repente me veio o impulso de caminhar até o outro extremo do corredor. Na metade do caminho, passei por um quarto e senti algo estranho. Olhei para dentro. No mesmo instante, escutei aquele grito agudo de mulher que tinha ouvido ao chegar. Dessa vez, consegui compreender algumas palavras. Por favor, ajude-o. Você vai matá-lo. Pare! A voz ficou tão alta que tive que me encolher e tapar os ouvidos. Não foi uma boa maneira de começar meus estudos. Eu era muito impressionável. E essa sensação ficaria comigo até minha partida do seminário. Desfiz minhas malas. Sabia que estava em um contexto estranho e perturbador. E de certa forma também sabia que havia um ou vários espíritos assombrando o lugar e que não pareciam muito legais. Para completar, eu tinha uma horrível sensação de que havia alguém me observando, porque essa pessoa sabia que eu a enxergava. Na manhã seguinte, ao acordar, senti algo tocando meu pescoço. Gritei quando, ao esticar a mão para cima, encontrei algo que parecia um monte de fios de cabelo. De repente, uma gargalhada encheu o quarto. Abri os olhos e vi um esfregão de tecido colocado ao meu lado. Eu estava sendo vítima de uma brincadeira de mau gosto. Os garotos, que teoricamente seriam futuros padres, agiam mais como internos de um reformatório. Foi então que compreendi. Aqueles meninos eram jovens problemáticos que os pais tinham mandado para o seminário na esperança de que os frades os transformassem em bons católicos. Depois daquele incidente, meus sentimentos de isolamento e insegurança aumentaram. Eu vivia com a sensação perturbadora de que os olhos de alguém estavam seguindo os meus passos e a energia ameaçadora parecia estar ficando cada vez mais forte. Dava para perceber que o espírito em questão logo revelaria sua presença. Depois de muitas semanas, surgiu o boato de que alguém estava entrando na adega e quebrando garrafas de vinho. Um dia, durante a missa, todos nós ouvimos o som de vidro quebrado vindo de trás do altar. A missa acabou cerca de meia hora depois e enquanto seguimos em silêncio para a sala de jantar, o som de uma sirene rompeu a quietude. Durante o café da manhã, o frade Robert veio nos dizer que o padre John
Um dos homens que tinha ido investigar o ruído que viera de trás do altar tinha sentido dores no peito e fora levado para o hospital. Quando perguntamos o que era o barulho de vidro quebrado, ele deu uma resposta pouco convincente. Alguns ratos entraram lá. Quando relembro essa experiência e todas as outras coisas estranhas que aconteceram no seminário, percebo que os padres sabiam que o lugar era assombrado. Certa noite, ao passar pela sala de jantar dos padres mais velhos, eu os ouvi dizer: eles têm que ir embora, que não é mais a casa deles. Houve uma série de incidentes durante meu primeiro ano na escola. Um garoto quase morreu de overdose de tablets de purificação de água e vários seminaristas foram expulsos devido a ataques violentos sem motivo aparente. Eu sentia a tensão aumentar cada vez mais. À medida que novas coisas aconteciam, meus sonhos iam se tornando mais vívidos. Em um deles, ouvi som de choro e de tosse vindo de um dos quartos mais afastados do meio. Entrei lá e vi um homem vestido com um macacão velho e uma camisa branca suja. Um menino de 7 anos de idade, com aparência muito pálida, estava deitado no chão e tossia. O homem virou-se para me olhar e em suas mãos havia uma corda e uma faca. Eu sabia que ele estava preparando um laço para colocar em volta do pescoço do menino. Quando olhei para o homem, ele disse: "Saia daqui, isso não é da sua conta." A janela próxima a ele se abriu de repente e eu acordei encharcado de suor. O sonho foi tão real que corri para o quarto do frade Robert e bati na porta para contar a história. Ele deu palmadinhas amistosas na minha cabeça. Foi só um pesadelo. Muitos garotos têm pesadelos. Você está longe da família e dos amigos. Vá para casa. Vá para a cama. Está tudo bem. Infelizmente, os pesadelos continuaram e, apesar de serem diferentes, eram sempre sobre o homem, o menino e uma mulher que descia as escadas correndo e gritando. A maior parte das minhas visões ocorria à noite, na hora da missa e pouco antes de dormir. Durante a missa, eu via o espírito de um padre dizendo as palavras do ritual, junto com o padre vivo. O espírito usava vestes de uma época passada. Muitas vezes ouvíamos sons estranhos ou coisas caíam sem motivo algum. Eu me lembro muito bem de uma determinada noite caminhava da sala de estudos situada debaixo da igreja em direção ao andar de cima. Vi uma coloração dourada por trás das portas de vidro fosco na entrada da igreja. Abri as portas e me deparei com uma mulher vestida de cinza e um menininho colocando uma vela em frente à imagem da Virgem Maria. O espírito da mulher olhou para mim e começou a gritar: "Vou pegar você." Fiquei apavorado. Corri até o frade que estava na sala de estudos e contei o que tinha acabado de ver. Ele não me deu importância. Logo outros meninos começaram a sonhar com uma mulher que gritava, com um homem ameaçador e com a criança. Certa noite, quando entramos no dormitório, Tom, um de nossos colegas, estava ajoelhado no canto gritando: "Não o mate." Depois, Tom nos contou que havia um homem colocando uma corda em volta do pescoço de um garotinho para enforcá-lo. Ele procurava detê-lo.
aquilo me bastou. Serviu para confirmar minha crença de que o lugar era de fato assombrado. Certa tarde, os frades convidaram o historiador da cidade para fazer uma palestra para os alunos. Ele nos contou que no início do século XIX, antes da chegada dos Vanderbilt, morava ali uma família chamada Smithers. O pai Jonathan e a mãe Betsy tinham um filho pequeno, Julius, que estava muito doente com tuberculose. Parece que eram pessoas muito religiosas e supersticiosas. Betsy chamou o padre local e pediu-lhe para exorcizar o demônio que possuíra seu filho. O padre fez tudo o que pôde, mas o menino piorava a cada dia. Betsy amaldiçoava a Deus por ter deixado seu filhinho ficar doente. Enquanto isso, o comportamento do marido foi se tornando cada vez mais estranho. Ele abandonou suas atividades, deixando a fazenda em uma situação caótica. Betsy desconfiava que o padre tinha transferido para o marido o demônio que tirara do filho. Um dia, completamente enlouquecido, Jonathan colocou uma corda ao redor do pescoço do garoto e o enforcou, pendurado na janela. Betsy entrou no quarto e gritou: "Pare!" Ela correu em direção à corda, mas o menino morreu enforcado bem diante de seus olhos. Jonathan ficou tão perturbado que pulou pela janela e morreu também. Hoje acredito que Betsy assombrava a casa por desejar que os padres e frades fossem embora. Ela os culpava pela morte do filho e do marido. Depois do primeiro ano, voltei bem feliz para a escola pública. A quantidade de alunos inscritos no seminário caiu de 40 para 10. Dentro de mais algum tempo, o seminário fecharia suas portas para sempre. Há 2 anos estive naquela região fazendo um workshop. Passei de carro pela velha mansão, olhando para ela, tive a sensação de que o local ainda não estava livre da atividade fantasmagórica. Simplesmente não parecia limpa. Um vizinho se aproximou de mim e, quando lhe disse que estudara ali, comentou: "Muitos ex-alunos voltam aqui para dar uma olhada nessa velha construção e todos têm uma reação estranha." Voltei para o carro e fui embora. Minha única esperança era de que um dia os espíritos que assombravam aquele local fizessem a travessia para a luz e encontrassem a paz. Segundo parágrafo. O que é uma assombração? Minha experiência no seminário é uma ilustração perfeita de como os espíritos assombram os lugares. Na minha opinião, a maioria dos lugares é assombrada de um jeito ou de outro. Talvez não tenhamos consciência das muitas entidades que circulam ao nosso redor, mas os espíritos são capazes de vagar livremente por onde bem desejarem, porque, como já disse, eles não estão limitados à dimensão física. Não precisam de qualquer tipo de transporte para ir de um lugar para outro, porque viajam por meio de pensamentos. Um lugar assombrado é um local com alta concentração de atividade de espíritos e que assim permanece por um longo período. Com base em minhas investigações, descobri que esses locais possuem uma forte ligação emocional com o espírito que nele se manifesta, como aconteceu com um seminário que era assombrado por pessoas que o tinham ocupado no passado. Os espíritos associam fortes lembranças mentais e emocionais
a determinado lugar com o desejo de revivê-las e, em alguns casos, permanecem por lá por não serem capazes de parar de repeti-las. É por isso que eles causam distúrbios na energia. Por outro lado, talvez os espíritos apenas desejem proteger um local para garantir que os atuais ocupantes respeitem seu lar e cuidem dele com o mesmo empenho. Terceiro parágrafo, Estúdio Desilu. É muito comum espíritos assombrarem os lugares onde trabalhavam enquanto vivos. Já me comuniquei com muitos espíritos que voltam para visitar um local de que gostavam muito. Um dos espíritos que ainda assombram o local onde trabalhavam é o da atriz Lucille Ball. Ela se comunicou comigo em 2 ocasiões. A primeira vez que me encontrei com Lucy foi durante um segmento do programa Entretenimento Toning da CBS. Fui anfitrião de um passeio pelos estúdios da Paramount para localizar espíritos do período áureo de Hollywood. Lucille Ball me disse o seguinte: eu trabalhava o tempo todo e sentia falta dos meus filhos. Ela resolveu transformar o estúdio Desilu em ambiente adequado para crianças, onde os funcionários pudessem levar seus filhos devido à sua influência. Lucy foi a primeira a criar uma creche no estúdio. Ela contou: planejava piqueniques e festa para os funcionários e os filhos deles o tempo todo. Era o meu lado materno. Enquanto ela falava, eu transmitia nossa conversa para a câmera. Então Lucy apontou na direção do camarim que ocupava. Venha, vou lhe mostrar, disse ela. A equipe e eu fomos até um prédio onde hoje abriga uma produtora de televisão. O recepcionista ficou surpreso ao ver câmeras e um técnico de som invadindo o edifício. Cumprimentei-o e expliquei: estamos gravando um segmento para o Entretenimento Toning. Sou médium e estou me comunicando com o espírito de Lucille Ball. Ela está me dizendo que eu usava um camarim que fica nos fundos. Chocado, o rapaz respondeu: ah, sei sim. Era o camarim particular de Lucy, onde ela ficava quando queria descansar. Eu disse ao recepcionista: Lucy diz que vem sempre aqui. Enquanto caminhávamos pelas salas, Lucy prosseguia: fico pregando peças nos atuais ocupantes, é assim que me divirto. Às vezes, derrubo uns papéis da mesa e fecho a porta da sala. Perguntei ao recepcionista se coisas assim aconteciam. O rapaz deu uma risada nervosa e assentiu. Eles voam da minha mesa sem motivo aparente, e já houve vezes em que a porta se fechou sozinha. É a Lucy, confirmei empolgado. Ela vem aqui para ver o estúdio que ajudou a construir. Ela está dizendo que guarda muitas lembranças boas desse lugar. Lucy terminou a conversa com seu charme único. Por que eu não voltaria aqui para reviver os melhores anos da minha vida? Apesar de os espíritos geralmente frequentarem lugares ligados ao seu passado, percebi que alguns assombram locais com os quais não possuem ligações emocionais. Às vezes, os espíritos escolhem um ambiente específico porque algo naquele contexto os atrai. Existe também a possibilidade de que, quando vivos, eles tenham desejado fazer parte de um determinado ambiente sem nunca terem encontrado a oportunidade de realizar esse desejo. Há espíritos, por exemplo, que sempre desejaram estar no palco e por isso assombram teatros para viverem essa experiência.
Os espíritos também podem ser fãs de determinado ator e ficar perto da pessoa para satisfazer o desejo de proximidade. Já tive vários clientes, atores, que sentiam a presença de espíritos por perto. Estou aqui para ajudar fulano a desempenhar bem seu papel. Já me comuniquei com alguns espíritos que tinham sido pessoas muito patrióticas e que, ao morrerem, foram direto para o lugar onde forças militares lutavam, procurando ajudar os soldados. Era o seu modo de estar a serviço do país. Quarto parágrafo: espíritos na balada. Espíritos presos à terra, com frequência, vão a lugares onde há energia humana em abundância. A primeira coisa em que penso é em um bar ou uma boate onde haja álcool. Parece que quanto mais bêbados estão os clientes, mais fácil é para os espíritos se apegarem a eles. Como já mencionei, indivíduos em estados de embriaguez ficam mais suscetíveis à influência de espíritos, porque o álcool drena sua aura protetora. É como baixar a guarda. Há muitos anos estive em Minneapolis para fazer uma demonstração. Depois que acabou, fui a um bar local para tomar um drink e relaxar. Antes de mais nada, preciso ressaltar que toda vez que visito uma cidade com a qual não estou familiarizado, faço o meu ritual de proteção, porque nunca sei se vai haver espíritos pairando por lá. Dirigi-me com Kelly, minha assistente, a um bar que fazia sucesso na cidade. No caminho, Kelly e eu observamos que havia muitos edifícios fechados, com tábuas, poucas lojas e pouquíssima iluminação. Eu disse a Kelly: estou me sentindo estranho, a energia por aqui me parece sombria e perturbadora. No momento em que entramos na boate, fomos atingidos por uma energia negativa. O cheiro de mofo e de água sanitária inundou nossas narinas. A cada passo que dávamos na direção do segundo andar, eu me sentia pior. Quando chegamos à pista de dança, não conseguimos enxergar muita coisa através das luzes piscantes. As pessoas pareciam em um estado de frenesi, acompanhando o ritmo da batida pesada da música. Apesar de ser difícil enxergar as pessoas, era fácil distinguir os espíritos. O lugar estava lotado deles. Sombras escuras seguiam as pessoas por toda parte, e figuras sombrias se espalhavam por todos os cantos. Alguns espíritos estavam no bar, ao lado dos que bebiam. As pessoas estavam tão bêbadas que no trajeto que percorri, em busca de um pouco de ar, várias esbarraram em mim. Não esperamos nem 5 minutos. Quando Kelly e eu saímos afora, o ar frio da noite nos deu um pouco de alívio. Havia uma fila enorme de gente esperando para entrar. Vários espíritos estavam perto dos clientes que aguardavam sua vez. A atmosfera parecia de um filme de terror. Apavorados com toda aquela energia negativa, Kelly e eu dobramos a esquina e nos afastamos rapidamente. Eu disse: acho que estou precisando de um banho. E Kelly respondeu: eu também. Naquele exato momento começou a chuviscar. Rimos da coincidência, mas continuamos caminhando. Com toda aquela energia negativa cobrindo a área, não havia a menor chance de termos a sorte de encontrar um toldo ou batente de porta para nos abrigar a chuva. Pelo aspecto das pessoas que passavam por nós, parecia energia de droga.
Quando estávamos a cerca de 3 quarteirões do hotel, um maluco de repente pulou de dentro de um beco e começou a gritar palavrões para Kelly. Saímos correndo em busca da segurança do hotel. Quinto parágrafo. Outros locais que espíritos gostam de assombrar. Além dos lugares que descrevi, os espíritos também procuram pessoas vivas que tenham uma intensa energia de medo. Medo, preocupação e ansiedade são emoções que atraem espíritos presos à terra. Eles se alimentam desse sentimento e os utilizam para aumentar a sua própria energia. Há vários locais que contêm energia de medo. Acredite ou não, consultórios de dentistas normalmente estão lotados de espíritos. Outros lugares surpreendentes são escritórios de advocacia e tribunais, por causa das emoções amedrontadoras ligadas a eles. Nesses contextos, as pessoas estão esgotadas emocionalmente, sentem muita raiva, são acusadas, injustamente ou não, se de fato cometeram crimes. Alguns espíritos tiveram problemas com a lei quando vivos e gostam de absorver o máximo possível desse tipo de energia. Outros talvez tenham sido inocentes das acusações sofridas e só querem garantir que a justiça seja feita. Hospitais estão repletos de doenças, preocupações e medo da morte. Sempre que visito alguém em um hospital, vejo espíritos por perto. Alguns estão lá para sugar a energia das pessoas debilitadas, outros para auxiliar seus entes queridos em sua passagem para o além. Há ainda alguns espíritos que acabaram de falecer e estão meio confusos em relação ao seu paradeiro. Aviões são outra fonte de interferência dos espíritos. Compreendo isso porque, assim como eu, muitas pessoas sentem um certo ou muito medo depois de voar. Porém, vários dos espíritos que vi em aviões não estavam lá necessariamente para roubar energia, mas para proteger seus entes queridos assustados. Sei que vários dos seus guias espirituais me acompanham nas viagens aéreas para me acalmar. Há alguns anos eu estava no aeroporto de Memphis, esperando para embarcar em um voo que me levaria de volta a Los Angeles. Quando olhei para a multidão no portão de embarque, vi diversos espíritos próximos de seus entes queridos. Não senti nenhuma energia negativa vinda deles, mas um espírito em particular chamou minha atenção. Era bastante alto e meio gordinho. Usava camiseta branca, calça jeans e óculos de sol grandes e pretos. Estava perto de uma loura muito bonita e acariciava a parte superior de sua cabeça. Fiquei imaginando se ele a conhecia ou se simplesmente se sentia atraído pela energia brilhante e simpática que a moça emanava. Quanto mais eu olhava para esse espírito, mais familiar ele me parecia. Fui uma das primeiras pessoas a entrar no avião. Logo atrás de mim veio a loura bonita que se sentou ao meu lado. Nós nos apresentamos. Ela se chamava Bárbara e me disse que era viúva. Passamos as 2 horas seguintes em uma conversa maravilhosa e inspiradora sobre a vida em Los Angeles. Viagens, negócios e família. Várias vezes durante a conversa percebi que aquele espírito de óculos escuro continuava em pé, bem atrás dela. Seu rosto ainda me parecia incrivelmente familiar, e aquilo começou a me incomodar. Durante o voo, Bárbara me contou que estava voltando de uma visita à casa de seu marido, construída em Memphis. Era
viúva de um astro famoso. Era ele quem se mantinha de pé atrás dela o tempo todo. Nunca disse a Bárbara o tipo de trabalho que eu fazia, mas fiquei feliz em ver que o marido amoroso continuava cuidando dela. Sexto parágrafo. Lugares em que guardam memórias de assombrações. Assim como as pessoas, os lugares também podem reter energia. Esse fenômeno é conhecido como memórias de um lugar e é um tipo de assombração diferente de outros que expus anteriormente. A memória de um lugar tem a ver com certos pontos que guardam uma marca ou um registro de sua história. Os espíritos costumam se sentir perdidos nesses lugares e passam a reviver várias vezes determinados eventos. No meu livro, O Despertar da Intuição, descobri sobre minha experiência com a memória de um lugar que tive em Dallas. Eu estava viajando de carro e de repente senti uma dor muito forte na cabeça. Pare o carro, pedi ao motorista. Desci e percebi que estava bem no local em que o presidente Kennedy fora baleado. Locais históricos geralmente têm esse tipo de memória de assombração. Assim como as pessoas se apegam às suas recordações, os lugares retêm memórias. É o tipo de energia que existe em locais históricos onde eventos importantes ocorreram. As ruas de Dallas ainda guardam a energia do assassinato que aconteceu ali. Como o evento teve um componente emocional intenso, a memória permanece. Campos de batalha são lugares com lembranças muito intensas. As pessoas que visitam esses locais com frequência sentem as emoções presentes durante o combate. Já me disseram que é possível ouvir soldados gritando ou sentir o ressoar dos tiros. É impossível deixar de ser afetado por esse tipo de energia. Sétimo parágrafo, a casa de Anne Frank. Em 1994, fui uma viagem à Europa. Queria visitar a terra de meus ancestrais na Holanda. Cheguei a Amsterdã em uma tarde muito chuvosa. No dia seguinte, porém, a cidade se mostrava tão iluminada quanto uma típica pintura holandesa. Amsterdã, uma das cidades mais charmosas que já vi, estava cheia de lugares assombrados por recordações. Passei o dia visitando os pontos turísticos comuns, mas havia um lugar particularmente que eu queria conhecer, a casa de Anne Frank. Desde garota eu senti uma conexão muito grande com esse lugar. Eu desconfiava que essa conexão se devia à lembrança de uma vida passada, porque sempre fui fascinado pela Segunda Guerra Mundial. Enquanto estava em pé na frente da casa dos Frank, comecei a sentir uma coisa estranha. Olhei para o canal em frente e pensei: este canal, esta ponte e até estas árvores continuam sendo exatamente do mesmo jeito que eram há 50 anos. O que eles teriam testemunhado? De repente, com minha visão mental, voltei no tempo. Vi soldados alemães de motocicletas. Ouvi o som agudo de seus gritos, ordenando que as pessoas saíssem das casas e seguissem em frente, além de muitos tiros à distância. Eu me senti apavorado e sozinho. Retornei à consciência quando me pediram o bilhete de entrada, mas não consegui afastar a impressão perturbadora de isolamento que havia dentro de mim. O guia turístico explicou que a família Frank tinha passado 2 anos escondidos no sótão, em cima do escritório do Sr. Frank.
Ao olhar ao redor, eu soube que as coisas tinham mudado naqueles 50 anos e que nenhuma dos pertences originais se encontravam lá. Em seu lugar, haviam informações atualizadas sobre a casa, a guerra e as questões relativas a direitos humanos. O guia nos conduziu por um pequeno corredor que levava a uma estante. Fiquei impressionada. Ali estava o móvel original que havia bloqueado a passagem para o local onde o Frank se escondia. Ver aquela estante fez os acontecimentos se tornarem muito mais reais e tangíveis para mim. Foi inspirador e ao mesmo tempo triste. Aquela estante comum era a única coisa que separava os nazistas das pessoas que passaram 2 longos anos escondidos atrás dela. Não era permitido fotografar, mas não resisti. Saquei minha câmera e retirei uma foto antes que alguém percebesse. Senti uma conexão enorme com aquela estante e com aquele lugar. Não conseguia parar de pensar em Anne e em seu pai, Otto, que nem nos outros membros da família. Será que aquela menina holandesa algum dia imaginou que sua vida se tornaria assunto de livros e de filmes e que sua experiência mudaria a ideia que o mundo faz da guerra? Enquanto subíamos as escadas para o sótão, percebi que as paredes estavam exatamente como eram quando Frank viera ali, 50 anos antes. Parei e fiquei observando com muita atenção uma marca feita a lápis. Seria de Anne? Então chegamos ao topo, onde apenas algumas lâmpadas iluminavam o anexo. Enquanto andava por ali, tive a sensação avassaladora de estar aprisionado. Eu não conseguia respirar. O guia me fez sentar na entrada do recinto. As outras pessoas continuaram a visita enquanto eu recuperava o fôlego. Percebi que havia um pedaço de vidro cobrindo o papel de parede florido, original, já desbotado. Todas as fotos da família de Anne e mais algumas que ela havia remontado das revistas de celebridade estavam protegidas por vidros. Enquanto eu examinava as fotos, um homem apareceu de repente. Era alto, tinha cabelos castanhos claro. Usava calça marrom com suspensórios e uma camiseta regata branca. Uma toalha sobre seu ombro nu sugeria que ele estava a caminho do banheiro. Quando ele passou, perguntei por telepatia: "Quem é você?" O homem nem reparou em mim, mas ouvi a palavra Fritz em minha mente e então ele desapareceu. Eu já havia visto e sentido o bastante por um dia. Era hora de ir embora. Desci as escadas até a área do museu e examinei os estojos de vidro que abrigavam as diversas peças de roupas dos campos de concentração. A louça usada pelo Frank e mais fotografias. De repente descobri, de pé ao lado de Otto Frank, em uma das fotos, estava o homem que eu acabara de ver no andar de cima. A legenda dizia que ele era o Sr. Friedrich Fritz Perfeiter, também conhecido como Senhor do Céu. Tenho certeza de que muitos de vocês já sentiram algum tipo de conexão com eventos passados, figuras históricas ou certos locais. Ter sensibilidade em relação ao mundo que existe ao seu redor e usar sua intuição são as principais maneiras de se sintonizar com o mundo espiritual. Mas se você precisa de ajuda extra, há diversos métodos que podem acelerar esse processo.